é elegante que seja o Gerson a apresentar o Dr. Barral. Então, vou passar aqui a palavra para o Gerson, logo em seguida da apresentação, então o doutor já pode começar a sua palestra. E depois disso, a gente vai ter aí um momento de discussão e perguntas. Tudo bem? Gerson, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Antes de apresentar o Barral, quero dizer a vocês da enorme alegria de ter conosco na sala o professor Imaculado e o professor Pedro Tauil. São nossos decanos aqui, que formaram, acho que todos nós aqui. É muito bom ter vocês aqui conosco. O professor Barral é médico, doutor em patologia humana e membro titular da Academia Brasileira de Ciências e é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. É pesquisador titular da Fiocruz. A principal atividade ao longo da sua vida durante muitos anos é na área de imunorregulação de doenças parasitárias, portanto, conhecido de longa data da professora Imaculada, com área de concentração imaculada em leishmaniose e malária. Foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e dirigiu a Faculdade de Medicina da UFBA também. Dirigiu o programa temático e setorial do CNPq e dirigiu a área de cooperação internacional do CNPq também. É membro do comitê gestor do Fundo Setorial de Saúde do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia desde 2016. Dirigiu a nossa Fiocruz Bahia também e foi vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Essa é um pouquinho da vida do Barral, de quem eu me orgulho muito de ter sido eleito para ser amigo da família, poder frequentar a sua casa, conhecer a Aldina, conhecer sua filha e seus netos. Barral, é com enorme alegria que a gente tem você conosco, agora na sua tarefa bastante, liderando um grupo muito grande, que é o Vigivac, que você vai falar, que traz enormes benefícios para a sociedade, para a ciência e para os gestores em saúde. Obrigado, Barral. Obrigado, Pedro, e obrigado, Imaculada, por estarem conosco. Então, bom dia a todos. Agradeço a Rodrigo e Fernando o convite e é um prazer estar aqui. Agradeço a Gerson a introdução tão amistosa e carinhosa. E, é lógico, também agradeço especialmente a presença, né, da professora Imaculada e do professor Tauil, que realmente, em nome de quem eu agradeço a todo mundo que está investindo seu tempo para ouvir essa conversa, né? Então, eu acho que realmente é muito interessante. Lógico que apresentar material para um grupo tão importante na área quanto o Núcleo de Medicina Tropical é sempre um prazer enorme ter possibilidade de discutir e trocar ideias, né, do que a gente está fazendo. Eu vou começar aqui, então, a apresentação, porque eu escolhi ampliar um pouco e não ficar somente no Vigivac, somente na vigilância de vacina, e falar um pouquinho do que a gente tem feito na saúde digital nesse tempo de pandemia, né? Então, eu coloquei essa assim, saúde digital em tempo de pandemia, relatos da nossa atuação no tema, porque tem um pouco de diferentes tópicos da medicina, da saúde digital aqui. Então, primeiro, só relembrando que a saúde digital é muito baseada, né, nessa questão de uso de dados intensamente para o tema da saúde. Ela está muito relacionada justamente com a saúde pública de precisão, que é mais do que saúde orientada pela genômica, né? Muita gente pensa em medicina de precisão ou saúde de precisão muito genômica. E, na verdade, as outras todas fontes de dados em grande volume também são importantes para a saúde digital e podem aumentar muito a nossa precisão de ação. E a OMS, na sua estratégia global de saúde digital para de 2020 e 2024, que provavelmente não vai ser exatamente como eles planejaram, porque está sendo bastante, sofrendo o impacto da pandemia, mas claramente, em alguns pontos, acelerando, né? A saúde digital avançou muito com a pandemia e pelas dificuldades todas de trânsito, de face-to-face, de trabalhar
assim, muito presencialmente. Então, claramente, isso fez avançar muito e, por outro lado, deve também ter alguns impactos negativos num plano que foi elaborado sem contar uma pandemia tão longa como a gente está enfrentando. Então, o que a OMS fala no seu documento é justamente que é o uso estratégico e inovador de tecnologias digitais e que isso tem a possibilidade de levar à inclusão de 1 bilhão mais de pessoas nos benefícios da cobertura em saúde, cobertura universal em saúde. Então, não é pouco o impacto que é possível se esperar com o uso mais intenso da saúde digital. E que mais 1 bilhão de pessoas poderia aumentar a proteção que já tem para emergências, e o outro 1 bilhão melhorar, em geral, né, a saúde e o bem-estar. Então, é o que eles chamam dos alvos de 3 bilhões. Mas eu chamei muita atenção da inclusão, porque isso eu acho que é muito significativo. Quer dizer, a melhora é importante, mas incluir 1 bilhão de pessoas, se isso for bem calculado, é extremamente importante, né? Então, a ideia é aumentar a eficiência do diagnóstico, do tratamento, das decisões de tratamento e do autocuidado, né, de saúde e todas as áreas. Então, é um pouco essa assim, a perspectiva do que é a saúde digital, e só para lembrar, tem um impacto no conhecimento em saúde, toda essa parte de inteligência artificial e deep learning com redes neurais profundas, permitem predizer relações complexas de dados diversos e não estruturados. Quer dizer, é muito difícil para nós reunir todas essas informações em termos de genômica, proteômica, dados de trânsito molecular, os genes que regulam isso, como é que eles se relacionam, como é que eles um influencia o outro e etc. Então, claramente, isso tem sido bastante avançado por uso realmente de integração dessas ciências ômicas com análises muito sofisticadas por métodos digitais. Então, e essa é uma área que tem sido já bastante aceita e tem bastante publicações em revistas muito respeitadas. Então, é um tema que claramente não há uma resistência mais para isso. Aqui é só para mostrar alguns exemplos. A gente tem aqui na Bahia, né, o SIDAX, liderado por Maurício Barreto, que é um centro justamente para realizar a integração de dados e conhecimentos para a saúde, e que o seu projeto mais conhecido é justamente a coorte de 100 milhões de brasileiros. E na verdade, já são mais de 130 milhões que estão nessa coorte, em que realmente se analisa dados administrativos em saúde em grande volume, permitindo, então, análise de políticas de saúde, determinação do impacto social das políticas públicas, tanto na saúde materno-infantil quanto infecciosas, mortalidade e violência. E esse grande número de indivíduos também permite perguntas mais específicas, como populações indígenas, etc., porque a gente consegue ter número suficiente para fazer alguns tipos de informação com mais detalhe em subgrupos. E o SIDAX, eu devo registrar que ele foi estabelecido aqui na Bahia, mas fruto de uma cooperação muito importante com a Fiocruz Brasília. O Gerson dirigia a Fiocruz nessa época aí em Brasília, e ele foi realmente extremamente importante. E ainda hoje é um membro muito ativo do SIDAX, e Wagner também teve um papel importante no estabelecimento do SIDAX. Então, claramente, é só para mostrar que, na verdade, o Gerson tem uma parceria grande aqui com a Bahia, não somente comigo, mas com vários outros colegas. Então, e esse é um dado importante, né, no meu caso, que fui patologista, claramente hoje a questão da patologia, a máquina já superou mesmo a capacidade humana de diagnóstico, porque ela permite, a máquina tem a possibilidade de ver diferenças pequenas de cores, etc., que são impossíveis, são superiores à capacidade do olho humano. Então, essa é uma publicação feita na Nature Machine Intelligence. Então, realmente, é um trabalho que mostra o seguinte, quer dizer, é diagnóstico de câncer de próstata
comparando a máquina com especialistas, patologistas especializados em tratos genitourinarios. A gente não está falando de um trabalho comum de gente que não tem muita experiência no campo, não. Pegando os especialistas, e é lógico que são casos iniciais, mas que já se sabia a história depois, os patologistas foram superados em termos de acurácia no diagnóstico pela máquina. Então, patologistas altamente especializados. Então, claramente, a gente já tem, esse é um campo, os outros métodos de imagem também é possível já mostrar em vários estudos a possibilidade da máquina superar, porque ela tem mais capacidade de ver variações do que a nossa faixa de olho humano. E se a pessoa não consegue ver, não consegue interpretar essas sutilezas de alguns aspectos. Outra área que tem sido muito utilizada e muito falada hoje, né, virou quase assim um tema que todo mundo entende no país, mas eu diria quase no mundo inteiro, né? Todo mundo quase doutor em genômica viral, hoje todo mundo fala de variantes, subvariantes, etc. Então, essa área é uma área extremamente importante que permite, através de relógios moleculares, estabelecer época de chegada em cada local, as trajetórias que os vírus fizeram, todas essas pequenas mudanças do vírus em termos de pequenas trocas de aminoácidos, como é que isso impacta, etc. Então, essa possibilidade, isso também aí é só uma ilustração, né, de um trabalho feito aqui com dados do Brasil, com a distribuição do SARS-CoV-2, mas isso hoje assim algo que ninguém mais se espanta com a capacidade de precisão dessas análises e como isso impacta em várias áreas. E o que eu quero chamar a atenção, principalmente por estar, né, conversando com o pessoal de universidade, é que a saúde digital ela já é irreversível e, por isso, a gente tem que começar a ver como é que a gente introduz esse tema de forma muito transversal na formação em saúde, na formação médica, mas também, na verdade, na formação em saúde em vários campos, né? Eu acho que esse é um ponto importante que as universidades precisam mesmo pensar, por exemplo, esse impacto no diagnóstico de imagem, isso tem uma importância enorme do ponto de vista de escolha de carreira em poucos anos. A gente vai precisar de muito menos gente para determinado tipo de ação muito específica, mas não para dar os diagnósticos de rotina em pouco tempo. Isso não vai demorar muito. Então, é claro que a gente tem que pensar um pouco o que é a formação médica, que tipo de habilidades o médico vai precisar no futuro, e quanto de conhecimento de saúde digital ele vai precisar ter para realmente a gente começar a preparar ou capacitar os indivíduos que vão trabalhar daqui a alguns anos. A gente não pode formar o profissional que é o necessário hoje, né? A gente tem que formar o profissional que vai atuar num campo que vai estar radicalmente mudado em pouco tempo. O outro ponto é lógico que essa figura à esquerda é uma figura, publicação na Science de algum tempo atrás, isso já foi em 2019, pré-pandemia, é quase como se fosse outra época, né? Então, mas mostrando que havia num grande algoritmo de uma grande empresa de saúde, de seguro em saúde nos Estados Unidos, o algoritmo fazia uma distinção mesmo entre brancos e pretos, pacientes brancos e pretos, de tal maneira que, para ter o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de percentagem de risco, era necessário para os negros terem maior número de condições crônicas. Quer dizer, ele beneficiava realmente, já dava maior vantagem no score de risco a brancos do que a pretos. Então, isso claramente é algo que isso está embutido, né, no algoritmo, não há necessariamente uma decisão humana a cada ponto, mas é preciso bastante cuidado nessas decisões digitais, porque depois elas parecem neutras, mas elas vieram também com algum tipo de preconceito, algum tipo de interpretação, etc., que pode ter uma influência muito danosa se a gente não toma cuidado com esses aspectos. Então, e essa também é um artigo de 2019, de Sabina Leonelli, que é uma grande pesquisadora nessa área de impacto e aspectos éticos e
como é que isso impacta na saúde, e tem trabalhado bastante com essa questão de Big Data em biologia, mas em saúde, evidentemente, também, mostrando, e essa frase é muito interessante desse artigo, porque exatamente, quer dizer, a grande proporção, né, de dados, essa grande possibilidade de estudar muitos dados, ela não diminui a necessidade do julgamento humano. Na verdade, ela não torna o julgamento humano desnecessário, porque isso tudo vai estar embutido nas decisões para chegar nessas análises, nesses algoritmos. Então, é preciso, na verdade, esse aumento do pensamento crítico nessas etapas de forma muito importante. Então, eu vou agora, depois dessa longa introdução, eu vou falar um pouco das algumas das nossas experiências aqui recentes, já na pandemia, com saúde digital. Envolve, evidentemente, colaboração com o SIDAX, mas tem muitas das atividades do SIDAX que já são em saúde pública digital e que eu não vou falar aqui porque a gente está falando muito desses aspectos aqui muito relacionados com a pandemia e como isso pode ser interessante. Então, quando foi logo no início da pandemia, poucos dias depois do primeiro caso ser diagnosticado aqui na Bahia, a colega Viviane Boaventura, ela, a gente junto, né, nessa empreitada, criou um sistema de teletriagem para orientar as pessoas. Vocês lembram que era uma época de quase pânico, ninguém entendia direito o que estava se passando, não conhecia tanto o vírus, etc. Havia muita desinformação, muita ansiedade na população. Então, essa foi realmente uma ideia de Viviane e que eu e outros colegas participamos nessa produção. Contactamos primeiro logo, evidentemente, os alunos que a gente tinha mais acesso da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, mas depois houve uma adesão de todas as escolas médicas da Bahia. Então, eram alunos de medicina que faziam essa orientação da população através de chamada para o celular do estudante. Então, ele não tinha que se deslocar para um call center ou fazer aglomeração em call center, ele dava umas horas em que ele atendia aquelas ligações. Então, nós fizemos um esquema dessa transferência da ligação, tinha um número geral, isso a Secretaria de Saúde do Estado participou desse e teve esse apoio do governo. Então, eles criaram um número 155, que era uma ligação gratuita de qualquer lugar da Bahia, e essa ligação era transferida para o sistema do telecoronavírus, onde os voluntários, então, atendiam. Eram estudantes do 5º e 6º ano, e mais de 1.000 estudantes participaram desse processo. E nós tínhamos uma supervisão remota com médicos residentes e também já médicos voluntários, que através de um grupo de WhatsApp, eles tinham, no momento em que eles estavam em ação, tinha também 2 médicos dando apoio ao grupo que estava atendendo naquele momento. De tal maneira que eles, se tivessem dúvidas sobre a orientação ou sobre o que fazer, etc., eles tinham apoio também via WhatsApp. A gente teve apoio da Associação Baiana de Medicina, inclusive para recrutar médicos nesse aspecto, e todo esse processo também foi discutido e apresentado ao Conselho Regional de Medicina, que também apoiou. Então, a gente teve assim, um conjunto, né, de atividades, e isso levou também a que esse telecoronavírus a gente tivesse depois uma avaliação, tinha também um aspecto todo de teleeducação. Antes de começar os atendimentos, eles observavam videoaulas que foram preparadas por professores em vários temas relacionados, a questão mesmo de avaliação de febre, a questão da anosmia em pouco tempo e etc. Então, claramente, tinha sempre uma videoaula, que eram videoaulas curtas, em que eles precisavam assistir essas videoaulas antes de começar o atendimento e tinha uma pequena avaliação só do que eles tinham checado lá na videoaula. E eles tinham eu não sei se eu mostro depois, eu acho que tem depois o... Então, eles tinham a preparação e depois tinham esse treinamento
periodicamente a gente mandava informações e atualizações, etc. E no final foram 1.392 estudantes de medicina e 133 médicos que participaram desse processo. Então, a gente tinha, na verdade, uma relação boa, né, de quase 10 alunos para um médico, não era assim uma... E, claramente, quando eles fizeram, os alunos participantes fizeram a avaliação, eles destacaram muito esse aprendizado em telemedicina, o aprendizado sobre a Covid, essa questão toda, avaliaram bem vários outros aspectos dessa iniciativa. E esse material nós publicamos depois de... Porque isso durou, evidentemente, 4 meses, não era uma medida para ser mantida, né? Era mais para evitar aquela fase, evitar um pânico naquela fase inicial de muitas dúvidas e também uma sobrecarga no sistema de saúde, que não conseguia atender até da forma de orientação, né, para a população. Então, nós publicamos isso tanto como aprendizado em medicina, mas também como uma educação cidadã, porque todos esses participantes foram voluntários, tanto os estudantes quanto os médicos, para atender essa demanda da população. E os estudantes, para fazer uma orientação adequada, se deveria procurar logo o serviço de saúde ou não, tinha todo também um fluxograma de como atender, um aspecto de como era que isso ia atender. E esse fluxograma, e vocês lembram que isso variou muito, né? Tinham mudanças vindas do Ministério, tinham mudanças vindas pela orientação do Estado, etc. Então, esse fluxograma, ele tinha um código QR, isso aqui é só uma representação da publicação, mas para eles, isso tinha um código QR que ele, na verdade, checava se aquele papel que ele estava, ele poderia checar, lendo o código QR, se aquele era a última versão desse fluxograma ou não, para ele realmente estar usando o fluxograma mais atualizado. E nós chegamos a fazer 20 fluxogramas, foram atualizados 20 vezes para mudanças desse tipo. E nós tínhamos um grupo de colegas altamente experientes em pneumo, como Álvaro, infecto, como Marília Santini, que ajudaram a revisão, a elaboração e revisão desse fluxograma. E aqui a gente vê, na verdade, que de todas as chamadas recebidas, nem todas foram orientadas para ir para... Então, evitou muito deslocamento de pessoas que não estavam realmente em risco. Então, a outra parte, e aí aqui entra um pouco mais, né? Teletriagem é interessante, mas não é grande coisa de saúde digital, mas a gente disse assim, bom, vamos usar esses dados em modelagem. A gente tem uma informação sobre dúvidas da população e sobre casos da população filtrada por um profissional de saúde. Ele é um estudante, mas um estudante já de fim do curso médico, com bastante possibilidade, né, de uma análise. É diferente de um dado de Twitter, um dado de alguma coisa desse tipo, é um dado mais qualificado. Então, aqui a gente viu como é que foi a distribuição espacial das chamadas em relação aos casos, e a gente viu que as chamadas e positividade das chamadas, mas o número total de chamadas já precede o número de casos em cada área. Então, isso aqui são diferentes distritos sanitários da Bahia e de Salvador, onde a gente vê, então, que quase sempre as chamadas precedem o aparecimento de casos naquela área. E quando colocamos isso com a colaboração de colegas da UFRJ num modelo de dispersão da pandemia, a gente vê que o uso desse dado de chamadas na teletriagem prevê muito fielmente o que vai acontecer naquela área em termos de distribuição de casos em dias. Então, como ela precede e tem esse poder de realmente ter um padrão semelhante, isso daria 10 a 14 dias de vantagem para a Secretaria de Saúde saber onde teria mais atividade. E esse é o padrão, justamente, de susceptíveis e aqui óbitos, etc. Como é que isso foi se espalhando na cidade, esse modelo de dispersão, que também ficou bastante mais claro. Isso aqui é o mapa de Salvador, né? Isso aqui está a Bahia Todos os Santos, aqui está o oceano. Então, a gente tem a dispersão e como isso foi diferente nas diversas áreas, e tudo com essa modelagem que a gente usava o número de chamadas do telecoronavírus no parâmetro do algoritmo e depois comparava com o número de casos reais. Então, esse trabalho está agora em fase final aí de elaboração, a gente vai enviar para publicação, mas
é algo mostrando que existem dados que são muito pouco utilizados para outras coisas, né? Por exemplo, a gente poderia ter parado com o telecorona, fez o papel dele, foi realmente extremamente importante, mas a ideia de usar esses dados e aí teletriagem e teleatendimento se expandiu muito no Brasil nesse período da pandemia. Então, esses dados podem ser usados para obter muita informação relevante, se forem bem trabalhados. E aí entro agora no ponto que era originalmente pensado, né, que era realmente, aí muda, a gente passa, na verdade, já para um outro aspecto da pandemia, que é o acompanhamento da efetividade das vacinas. Então, esse é um programa da Fiocruz, né, Vigivac, Vigilância em Vacina, e da Covid. E aí a ideia é manter essa atualização dos dados de efetividade nas 4 vacinas utilizadas. Tivemos aqui, eu não vou apresentar em detalhe grávidas e puérperas, mas avaliamos o declínio da proteção vacinal e o declínio da proteção da Coronavac após a segunda dose. Esse modelo foi um modelo interessante desenvolvido pelo grupo como a gente não tinha, pela dificuldade dos nossos dados, né, não podia seguir o mesmo modelo de outros países que você comparava vacinados com não vacinados, porque a gente não tinha o histórico dos não vacinados, a gente só partia do banco, só tinha informação do banco de vacinados e fazia ligação com outros bancos, né? Mas a gente não tinha possibilidade de fazer essa comparação, então nós desenvolvemos um método que era comparar a proteção baseada nos primeiros 14 dias após o recebimento da primeira dose da vacina, porque esse período era o período em que a vacina ainda não faz efeito, ela não dá uma proteção importante nesse período. Então, essa é um aspecto que foi desenvolvido e essa metodologia foi validada, né, na hora em que ela realmente foi aceita para publicação, e está publicado hoje no Lancet Regional Américas, que mostra isso, mas claramente, quer dizer, esse não é o dado original, esse já é uma análise feita bem mais posterior, com dados aí de novembro do ano passado. A gente tinha 163 milhões de vacinados e podia, então, ter números bem grandes de vacinados com Coronavac, quase 41 milhões, com AstraZeneca, 56 milhões, com Pfizer, 49 milhões aproximadamente, com Janssen, quase 4 milhões e 600. Então, são números bastante importantes, né? Com cada vacina dessa, a gente tem populações semelhantes a toda a população de alguns países da Europa, por exemplo. Então, vacinados com AstraZeneca no Brasil tem mais gente do que a população da Espanha toda. Então, com Janssen, a gente tem quase a população da Escócia toda. Então, é uma base muito robusta que permite fazer muitas análises. Então, aqui a gente mostra, e eu vou ser bem rápido, porque isso já está publicado, mostra exatamente que, tanto com a vacina da AstraZeneca quanto com a Coronavac, o que existe tem uma proteção, elas dão uma proteção. A proteção não é tanto contra a infecção, mas existe proteção contra a infecção. Muita gente está dizendo que a vacina não protege contra a infecção, mas não é verdade. Ela não é uma ótima vacina, evidentemente, para a infecção, mas ela protege, sim. E ela é mais protetora, chegando numa faixa de 90%, para os desfechos mais de hospitalização, UTI e óbito, que são esses, o azul, o laranja e o vermelho. Mas a proteção da infecção não é desprezível, né? Então, e o que a gente mostra aqui é que até 69 anos, essa proteção contra as formas mais graves, ela fica acima de 90%. Depois ela tem uma pequena queda na faixa de 70, 79 anos, mas ainda fica perto de 90. Depois, essa é muito semelhante de 70 até 89 anos, vai caindo um pouquinho, mas nada de forma importante. E a grande queda acontece a partir dos 90 anos. No caso da Coronavac, o padrão é bem parecido, mas o percentual de proteção é um pouco menor, tem cerca de 15 pontos percentuais a menos nessa proteção. Então,
esse efeito da idade ficou muito claro, isso já estava circulando, já se sabia um pouco, mas nos outros países que tinham feito esse tipo de análise, eles não conseguiam ver essas faixas após 60 anos de forma tão distinta. Eles botavam assim, acima de 64 anos. Quando você bota acima de 64 anos, há uma queda, mas essa queda não é tão clara. Porque realmente, com 64 anos, ainda está numa faixa que a queda é muito pequena ou quase não existe, e ela acaba mascarando um pouco essa queda que acontece depois. Então, o fato de estar usando uma base tão grande permitiu uma quebra e uma precisão maior da informação. Porém, tem um aspecto aqui que é interessante, que é o seguinte: os mais velhos, eles têm imunossenescência, é conhecido, tem uma resposta imune mais deficiente, mas eles também foram vacinados mais cedo. Então, a gente tem aqui um composto, essa perda da proteção pode estar na imunossenescência e pode estar também no tempo pós-vacina, né? Então, a gente tinha um combinado que a gente não sabia dizer claramente qual era o mais importante. Então, a estratégia que nós usamos para investigar isso, e eu vou pegar o exemplo aqui da Coronavac, porque fica mais fácil de ilustrar, a gente pegou pessoas jovens que tinham sido vacinadas na mesma época dos idosos, e basicamente profissionais de saúde, né? Porque foi o grupo que tinha indivíduos mais jovens e que foram vacinados na mesma época. E aí a gente nota que esses jovens, né? Esses indivíduos mais jovens vacinados na mesma época, eles mantêm uma proteção, né, bastante grande durante mesmo nesse período de tempo. Então, a diferença de idade é muito forte, porque esses são indivíduos que foram vacinados na mesma época. Então, a gente não está mais com aquele problema de saber se foi tempo pós-vacina. O tempo pós-vacina é semelhante. Então, aqui o efeito da idade mesmo, e a gente vê claramente que tem uma diferença. No caso da Coronavac, esse efeito é mais marcante. No caso da Vaxzevria, o padrão é o mesmo. Há uma perda, mas essa perda é mais limitada. E aí, o que nós temos feito é acompanhar isso periodicamente. Como o padrão de vacinação no Brasil variou muito, né? Quer dizer, o que é a primeira dose, o que é a segunda dose, você vê aqui na Coronavac, houve uma certa administração de doses, depois teve um período em que não tinha dose para vacinar, depois volta. E aqui a gente tem essas doses de forma cumulativa. Então, o que a gente vê aqui é permitindo um pouco entender o que se passa, né? Porque aqui a Coronavac, ela cobre quase todas as faixas etárias, mas ela tem uma falha em indivíduos que foram vacinados nessa época, o que coincide com a idade, né? A vacinação no Brasil coincide com a idade, o início da vacinação coincide com a idade. Então, a Coronavac tem indivíduos mais velhos e indivíduos mais jovens, mas alguma faixa de adulto está menos coberta. Mas a gente vê claramente que quando a gente distribui por faixa de idade, 19 a 29 anos e mais de 80 anos, a gente vê que a proteção, o padrão não é diferente daquele que eu já mostrei a vocês. Existe uma certa perda. No caso aqui da Coronavac, a gente tem um erro maior no caso de mais jovens, porque não são muitos indivíduos e, felizmente, o número de eventos é pequeno, então isso aumenta a imprecisão, né? Mas, claramente, o padrão fica mantido, então, mesmo até novembro, né, de fevereiro a novembro, a Coronavac mantém uma proteção que cai nos indivíduos acima de 80 anos, mas ela mantém. E essa bolinha mais clara aqui é a infecção, que, como a gente já sabe, não é tão boa a proteção, mas olhe que nos jovens isso está acima de 70%, mesmo nesse período pós segunda dose ainda, mas já, né? Então, claramente, a gente tem um padrão. E isso, a mesma coisa a gente pode observar com a Vaxzevria, né? Tem como foi a primeira dose e depois a segunda dose, mas repare que a Vaxzevria, ela já não pega tantos indivíduos assim mais velhos, ela já pega uma faixa de adulto e depois ela acaba recuperando isso com a segunda dose, ela pega também indivíduos mais jovens. O mesmo efeito de óbito em muitos jovens, o número de eventos é pequeno, a imprecisão é grande, mas a gente vê claramente que a proteção está mantida para os eventos, principalmente os eventos graves. A mesma coisa é com a Pfizer, eu não vou demorar muito nisso, mas a gente vê aqui que a Pfizer tem uma imprecisão grande em indivíduos mais velhos e não é possível nem calcular acima de 80 anos, porque a Pfizer não foi usada no início da campanha. Então, a gente não tem praticamente idosos no Brasil vacinados desde o início com Pfizer.
Então, isso daqui, já eu vou aproveitar para comentar, ilustra como é difícil comparar vacinas no Brasil. Porque a Pfizer pegou um panorama completamente diferente. Ela é uma vacina que, na verdade, foi muito mais aplicada em adultos jovens e agora em jovens, e não pegou a faixa mais susceptível, a faixa onde tem maior perda, né, de proteção. Então, claramente, a gente tem que interpretar cada vacina no Brasil como uma vacina e não tentar comparar essas percentagens. E todas elas protegem. Na Janssen, como o número de doses é muito menor, a imprecisão é grande, né? Principalmente para faixas mais velhas, onde ela praticamente não foi usada. A Janssen foi usada no Brasil em grande quantidade, somente no mês de julho. No resto é muito pequeno o número de doses. Então, isso faz com que tenha uma imprecisão grande na avaliação, mas ela também protege numa faixa parecida. E a gente apenas não pode calcular ou não pode confiar nessa avaliação da Janssen em indivíduos muito jovens ou muito idosos e muito idosos, porque o número de vacinados é pequeno para ter uma confiança muito grande. Eu não vou voltar aqui, porque a gente já explorou essa parte, mas é só para mostrar o panorama atual da vacinação no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem aqui, com a primeira dose, os indivíduos mais idosos, eles foram muito bem na primeira dose, mas repare como na segunda dose é uma queda. Já está estável, já está em platô, e tem cerca de 15 pontos percentuais, 10 a 15 pontos percentuais a menos de gente que não foi tomar a segunda dose entre os mais idosos. A terceira dose, quando a gente teve esse dado, isso aqui foi antes desse apagão de dados, foi em novembro, comecinho de dezembro, então a vacina, a terceira dose, né, o booster, o reforço estava ainda pouco aplicado. Agora que a gente teve, está analisando o banco novo agora, a gente já vai atualizar isso. E aqui tem a mesma coisa, pensando e aí o que eu vou mostrar aqui é basicamente a primeira dose de corona, a segunda dose de corona e a terceira dose com qualquer vacina. Então, a gente vê que o padrão não muda muito. Então, basicamente, a gente tem que interpretar isso também nesse contexto de que até o início de dezembro, o Brasil tinha uma queda continuada da pandemia, né? O número de casos de óbitos estava diminuindo em todas as faixas etárias. Aqui é óbito em indivíduos mais acima de 80 anos, e a gente vê que havia. Então, isso também faz com que o cálculo das vacinas naquele período seja mais ter números maiores do que no início, quando a infecção estava muito forte, porque claramente, se você desafia uma vacina com essa taxa de infecção, é muito mais, aqui é óbito, mas está refletindo taxa de infecção de 15, 20 dias atrás, né? Então, claramente, nesse período, para ser mais preciso, tinha uma infecção muito intensa no Brasil, então as vacinas foram muito desafiadas. As vacinas que foram principalmente usadas nesse período em que já havia menos casos, o desafio para a vacina foi menor. Então, essa é uma outra vantagem da Pfizer comparativamente, quer dizer, ela não pegou essa fase muito intensa da transmissão no Brasil. Agora, com o Omicron, que isso provavelmente muda esse panorama, a gente vai poder analisar melhor. E também essa questão justamente das variantes, que eu não vou entrar em muito detalhe, mas claramente a gente tem essa mudança, né? No início, isso aqui é por região do Brasil, mostrando que elas diferem, inclusive, na chegada, né? Isso aqui é a Delta ainda, isso aqui nem tem Ômicron, mas no Nordeste chegou a um predomínio de Delta mais cedo do que no Norte, mas no Sudeste essa faixa foi até menor. Então esse tipo de comparação a gente tem que ter muito cuidado. Então, um trabalho interessante que eu acho que a gente fez foi justamente comparando esse impacto da Delta no caso comparando os nossos dados com os dados da Escócia. Esse foi um estudo feito com colegas da Escócia, onde a gente não passou nenhum dado brasileiro para lá, nem eles mandaram para cá, a gente ajustou as metodologias. Cada um analisou sua base de dados e a gente fez interpretações em conjunto.
Então, o que a gente mostra é o seguinte: nesse período, na Escócia já predominava a Delta, e no Brasil a gente ainda estava com a gama que eles não tiveram, né? A gente cortou antes da Delta chegar no Brasil de forma forte. Então, claramente, o que a gente mostra é que mesmo lá na Escócia já estava vendo, quer dizer, lá na Escócia estava vendo uma perda de efeito da vacinação com Delta, mas esse efeito de perda de proteção pós segunda dose, e aqui é tudo feito com AstraZeneca, também aparecia no Brasil mesmo antes da chegada da Delta. Então, porque em Israel e na Escócia e na Inglaterra como um todo, eles valorizaram muito a Delta como sendo o fator da perda de proteção, quando na verdade não é só isso, né? No Brasil ainda não tinha Delta em grande número nesse período e também já havia uma perda de proteção. Isso aqui a gente está comparando para infecção sintomática. Se a gente for pensar para formas graves, onde ela é mais protetora, a gente vê que o quadro se mantém. Quer dizer, tem uma perda de proteção, mas essa perda existe também no Brasil. Isso aqui é rate ratio, então o número em si não é muito influenciado pela razão inicial de cada país. Então, não é comparável dizendo que a situação estava muito pior no Brasil do que na Escócia, porque esses números não são comparáveis assim entre si. O que a gente pode saber claramente é que após a segunda dose tinha uma proteção, logo antes do booster da segunda dose, isso já tinha experimentado uma queda e que a segunda dose então começa a perder o seu efeito e isso volta a ter mais casos. E a mesma coisa no Brasil, quer dizer, o efeito da segunda dose dá uma proteção, mas já estava em declínio, e 2, 3, aqui são períodos de 15 dias, após isso ele já começa a ter essa perda. Então, é uma perda importante. Essa vacina ainda não são vacinas ideais, isso acontece praticamente com todas as vacinas, de novo, com intensidades diferentes. Então, o que aqui que a gente fez foi justamente colocar isso por outra forma de ver, por efetividade vacinal, que é um pouco mais fácil, né, de fazer essas comparações. Então, quando a gente coloca vacina, efetividade vacinal, no modelo de caso controle teste negativo para infecção, a gente vê que os nossos dados da Escócia, elas estavam muito parecidos até um determinado ponto, onde, na verdade, na Escócia até caiu mais, né, nesse período após a segunda dose. E no caso da hospitalização e óbito, aí foi uma queda maior no Brasil do que na Escócia. Então, claramente mostrando que essa perda existe nos dois casos, com países muito diferentes, mas tem um padrão que é interessante. Esse trabalho é um trabalho que foi publicado já também, agora já em 2022, no Lancet principal esse, né? O outro foi o Lancet Américas, esse é o Lancet principal. E, então, o outro aspecto aqui é exatamente essa questão do Wanning agora analisando na Coronavac, né? Porque lá com a Escócia a gente estava comparando com a AstraZeneca, porque é a única vacina que é igual nos dois países. Quer dizer, Pfizer também um pouco, mas a gente não tinha muita Pfizer, principalmente após a segunda dose de Pfizer no Brasil, na época que fez aquele estudo. Mas eles não usaram Coronavac. Então, esse estudo aqui com Coronavac, a gente fez um modelo parecido, mas, na verdade, era caso controle. Esse artigo, na verdade, ele saiu hoje na Nature Medicine. Então, ele aqui estava como impresso, porque foi hoje que ele saiu. Teoricamente, sairia à noite, mas já está na página da Nature Medicine. Então, esse estudo, então, mostra... Esses gráficos não são do estudo. No estudo, na publicação, eles são do estudo, aliás, não são da publicação. Né? A publicação está como tabela. Mas tabela é chato de olhar numa apresentação, então eu transformei isso nesse gráfico, que é mostrando o seguinte: a Coronavac, né, para infecção geral, quando você dá a segunda dose, aumenta a proteção, ela vem caindo com o tempo, e quando dá o booster com a Pfizer, ela sobe bastante a proteção, vai para cerca de 80%, é o valor mais alto de todos, acima do efeito da 14 dias após a segunda dose. Né? Então, claramente, a segunda dose aumentou a proteção, mas perdeu rapidamente, mas o booster com a Pfizer, que era a única que tinha número no Brasil para comparar, né, porque
todo o booster quase no Brasil foi feito com Pfizer, então isso dá um aumento da proteção. Quando a gente vai para a hospitalização e óbito, o quadro é muito parecido, a proteção com a segunda dose já estava diminuindo, com a segunda dose, então, ela volta e cai também rápido, e a Pfizer, de novo, o booster com a Pfizer leva isso acima de 90% com esse booster. E aqui é uma comparação, na verdade, entre indivíduos jovens e idosos em relação a esse booster, né? O que eu quero comparar mesmo, não sei se é que você repare que no caso aqui de 80 anos, de jovens, o booster da Pfizer leva para a infecção perto de 80, né? Para os mais idosos, isso fica um pouco abaixo de 60. Então, são 20 pontos percentuais né, de perda aí nessa situação. E aqui é exatamente o booster, no caso de hospitalização e óbito, funciona bem em jovens, vai perto de 100%, e no caso dos mais idosos, acima de 80 anos, isso não chega a 80%. Então, claramente, o efeito de idade permanece muito forte nesse booster. Então, claramente, a gente tem, isso é a situação que estava em novembro de 21, né, porque daí em diante a gente não teve dados, só voltou a ter dados na semana passada, e ainda está em análise. Há um aparente aumento da efetividade de todas as vacinas avaliadas. Mulheres grávidas, eu não mostrei, mas mulheres grávidas e puérperas vacinadas com Coronavac apresentam taxas de proteção semelhantes à população geral. Tem um declínio da efetividade da Vaxzevria no Brasil e na Escócia, que estavam nessa época, a Escócia com Delta e o Brasil com Gama. E a Coronavac mostra um declínio progressivo e idade dependente da efetividade e é revertido pela aplicação da dose da Pfizer. Então, eu vou agora para o último ponto, que vai ser bem mais rápido, em que a gente é um sistema que a gente está trabalhando para outra ponta, que é prever detecção de surtos. Quer dizer, a gente tem um sistema que possa prever surtos. Então, a nossa proposta foi realmente também fazer uma integração de dados, em que a gente faz uma vigilância sindrômica nos dados do sistema de saúde para ver um sinal precoce e caracterização molecular de patógenos que estão nessa área, de tal maneira que aqui a gente pode saber se é um novo surto ou se é um patógeno já conhecido. E também ver as condições que podem favorecer a disseminação do surto, características geográficas, climatológicas, etc., e os determinantes sociais de saúde. E, com esses dados todos, a gente fazia uma integração de metagenômica, dados digitais, os índices, né, de privação e as variáveis climatológicas, num sistema que, idealmente, funcionará em níveis. Se a gente detecta uma área que está aumentando o registro de síndrome respiratória numa determinada área, nós fazemos uma análise mais profunda, esse é um alerta interno para investigar mais. Se passa desse nível, nós vamos para um segundo nível, onde aumenta o número de bioamostras analisadas, coleta de amostras em águas residuais e esgotos, questão do trânsito naquela área, né, ônibus e aviões. Então, se passa nesse segundo nível de alerta, então aí já é mesmo uma epidemiologia de campo, uma equipe, né, de pronta resposta deslocada para o local, para fazer essa análise mais precisa. Então, isso é a mesma ideia, né, que a gente usa diversas fontes de dados. A ideia é integrar, então, essas fontes de dados de diversos sinais multimodais e levar essa tomada de decisão e fazer essas simulações do ponto de vista de dispersão de surto. Então, basicamente, né, o primeiro nível é uma vigilância clínica na atenção primária de saúde e também em hospitais, para eventualmente já ter perdido a fase muito inicial. Então, de tal maneira que a ideia seria integrar esses componentes num sistema de vigilância de infecções virais na Fiocruz, onde já tem a vigilância molecular, a rede genômica da Fiocruz já atua em praticamente todo o Brasil, né? Não todo, mas em todas as regiões, com certeza. E já tem também a vigilância sindrômica do Infogripe, que tem dado muita informação importante.
E, então, eu mostrei agora esse ESOP, que é a vigilância do alerta para surtos, que está ainda sendo montado, e a avaliação de vacinas está lá na outra ponta, né? Essa daqui é a ponta do início, aqui já é quando tem vacina para ver proteção, e tem todo um aspecto de vigilância imunológica na Fiocruz, que também está nessa fase está sendo montado agora para fazer essa vigilância imunológica nessas situações. Então, acho que o grande desafio nosso é exatamente esse, né? Quer dizer, a vigilância, a saúde digital é uma realidade, e como é que a gente garante a sua incorporação com igualdade, equidade no SUS, né? Então, eu acho que essa é a nossa grande o nosso grande desafio, né? Realmente ter... Não sei se eu interrompi a tela, eu tenho essa dificuldade. Vocês estão vendo a tela ainda ou já... Não, professor. Então tá ótimo. Então, eu acho que essa é a ideia, né? Quer dizer, assim, um pouco de pegar os nossos casos para mostrar um pouco dessa questão de saúde digital, mas saúde digital é muito mais do que o que a gente faz, e a gente tem que garantir que essa nova dimensão da análise em saúde chega adequadamente no SUS, não ter exclusão dos indivíduos nesse processo. Então, essa eu acho que é exatamente assim, o nosso interesse, e não ficar também só uma medicina de precisão, uma medicina digital, mas ser uma saúde mesmo digital e uma saúde de precisão, uma saúde pública de precisão. Então, era isso, e eu estou às ordens para a gente conversar. Então, nós agradecemos, professor, a belíssima palestra. E nós aqui na Medicina Tropical, nessa disciplina especificamente, a gente tem uma missão com os estudantes que estão participando, matriculados da disciplina, que é eles fazerem perguntas para os convidados. E aí a gente dá uma certa preferência para as perguntas dos estudantes que estão matriculados, né? E aí, logo em seguida, a gente abre para os professores e para os convidados externos, tá certo? E aí a gente vai fluindo aí na discussão. Então, vamos lá. Rodrigo, eu preciso Oi. sair. Eu queria falar, fazer um agradecimento, que eu preciso sair, eu tenho um compromisso. Tá bom, Gerson. Nesse caso, então, tá liberado. Vamos lá, Gerson, pode falar. Eu queria agradecer o Barral, a belíssima história, e deixar clara a liderança dele nesse grupo todo, a preocupação de não só transformar o que está pesquisando em evidência científica, em revistas e periódicos gabaritados, mas a mesma periodicidade que ele coloca toda a equipe para trabalhar, é uma enorme equipe, para entregar relatórios ao Ministério, ao CONAS e CONASEMES, entendendo que muitas pessoas no Brasil dessa área de gestão não acessam os periódicos científicos, então ele faz vários alertas do que está acontecendo em alguns estados ou algum município, para que possa ser direcionada a política adequada. E dizer que ele também sai na frente quando ele discute o sistema de detecção de novos surtos. Infelizmente, a OMS, em maio desse ano, na Assembleia Mundial da Saúde, recebeu a delegação de fazer uma Assembleia Mundial da Saúde extraordinária em outubro, para apresentar a revisão do Regulamento Sanitário Internacional, e em outubro a Assembleia foi convocada e o único resultado foi criar um grupo de trabalho para rever o regulamento. Então, o que o Barral está liderando sai muito na frente da OMS, que também, muito atrasada, há mais de 12 anos, criou recentemente o Comitê de Preparação para Novos Patógenos, cujo representante do Brasil é o Morel. Barral, muito obrigado. Eu peço desculpas aos colegas, ao Barral, aos colegas, mas eu preciso sair, que eu tenho uma fisioterapia no SAR às 11h30. Antes de já sair, deixa eu só dar uma notícia rápida. É o seguinte, nós também, colaborando com o grupo de CRODA, analisamos, eu não mostrei aqui porque não dava tempo, mas a gente analisou o que é que acontece na vacinação dos indivíduos que já foram infectados anteriormente. E o que a gente mostra, né, esse trabalho foi aceito hoje no Lancet Infectious Diseases, e mostra que, na verdade, tem uma vantagem em vacinar, tanto com a primeira quanto com a segunda dose, aumenta a proteção dos que já tinham sido infectados. Então, isso não está ainda, foi aceito hoje, então ainda demora um pouquinho até realmente estar publicado,
mas como notícia só, porque isso é extremamente importante, né? Muita gente acha que, e até eu confesso que eu achava que a segunda dose não seria tão necessária nos pré-infectados, mas ela aumenta a proteção, sim. E isso com todas as vacinas que foram analisadas. Então, claramente tem uma vantagem, mesmo em quem já teve doença, de se vacinar, e vacinar pelo menos 2 doses. Rodrigo, como é que põe um comentário aqui para deixar um link aqui? Você aperta no balãozinho. Tem um balãozinho do lado dos bonequinhos. Aí só é digitar aí embaixo. Não foi, acho que foi bloqueado por organizador, não tem. Então, manda para mim então pelo Zap e coloco aqui. Pronto. Vou fazer isso. Vou mandar pelo WhatsApp. O documento são 2 links, o de Vidivac, do relatório da Inglaterra ontem, que talvez seja a coorte mais longa de acompanhamento, que ratifica em negrito isso que o Barral falou, a proteção da vacina contra a transmissão e contra a infecção. Vou te mandar agora, Rodrigo. Obrigado, Gerson. Um Obrigado abraço. mesmo. Um abraço. Bom, então, vamos lá, gente. Levantando as mãos para fazer as perguntas. Vamos lá. Primeira, Luciana. Vai lá, Luciana. Liga o áudio. Desculpa, bom dia. Estava aqui falando sozinha. Parabenizar pela apresentação. Essa disciplina ela é intrigante, né? A gente vai assistindo e vai tendo várias ideias. E eu vi aqui, quando o senhor falou sobre esse sistema de detecção de surtos, e eu achei assim, extremamente interessante. Eu trabalho com doença transmitida por roedores, e a gente tem um problema sério aqui no Brasil com a febre maculosa, uma vez que a letalidade é altíssima, em torno de 35%, e a gente sabe que um dos problemas para a febre maculosa é a suspeição clínica. Não tem tempo para perder. Eu estou sempre batendo nessa tecla. É uma doença que pode, entre sinais e sintomas, evolução para óbito, pode ser em 4, 5 dias. Então, a suspeição clínica é a chave. Só que, assim, ela se confunde com muitas outras, né? Inclusive as outras que a gente trabalha aqui também, Hanta, a leptospirose, aí entra outras, dengue principalmente. Então, a gente sabe que normalmente é muito mais possível, num primeiro momento, uma suspeição clínica para dengue, né? Agora a gente ainda tem o Covid no meio da história, mas uma vez que você tem febre, cefaleia, mialgia, mal-estar geral, muitas vezes o raciocínio clínico de primeiro momento é dengue. Então, eu fiquei pensando assim, como adaptar esse sistema de detecção de surtos de forma que, de repente, a gente conseguisse alguma coisa voltada para essas doenças que se confundem muito na fase inicial. Não sei se eu fui clara. Foi sim. Perfeito, Luciana, obrigado. Eu acho o seguinte, a gente está ainda no ESOP iniciando, né? E não é uma tarefa fácil você fazer essa modelagem para fazer essa previsão. São fontes muito distintas, etc. Então, isso vai dar um trabalho para essa modelagem. Então, o que nós fizemos nessa fase foi escolher síndrome respiratória para fazer a detecção, porque o maior potencial de pandemia hoje é de vírus de transmissão respiratória. Uhum. O vetor é extremamente importante, mas o potencial de pandemia não é tão grande quanto vírus respiratório. Então nós fizemos uma escolha de começar a entender essa área com esse modelo, né? Mas, claramente, o objetivo é expandir, sim, é expandir para que a gente possa, não nós necessariamente, nós sozinhos, mas com outros grupos interessados, em começar a adaptar o mesmo conceito para outras síndromes. E como você diz, o nosso sistema ele é um sistema que, na primeira linha, ele busca sensibilidade. A gente não tem problema de pegar muito aparente surto que não é surto, porque a gente não vai alertar ninguém por causa disso, não vai fazer uma confusão com os gestores informando o surto que não é surto. Mas a gente precisa
detectar tudo o que está se passando. E aí faz uma investigação um pouco mais aprofundada para ver se aquilo realmente merece uma atenção ou se é algo completamente já esperado, né? Até o sistema aprender isso e começar ele mesmo a diminuir esses ruídos, a gente tem um sistema que a gente quer alta acessibilidade. E aí vem depois a questão da especificidade para, então, aí gerar o ruído mesmo, gerar o sinal de alerta. Então, claramente, isso é possível de adaptar em várias situações, esse mesmo conceito de pegar dados na atenção primária e também na atenção hospitalar, mas o nosso foco principal é a atenção primária, e Uhum. pegar isso muito cedo, né, no sistema. Então, se a gente conseguir aperfeiçoar isso para detectar para a síndrome respiratória, a ideia é realmente expandir. Então, se tiver, assim, a possibilidade, se esses dados estão registrados e a gente pode seguramente pensar isso tem melhorado muito no Brasil, a questão do registro de dados em saúde. Ainda temos dificuldade, ainda não são integrados, isso é, por si, É. um desafio, mas está melhorando. Então, eu sou otimista, então eu acho que quando você começa a mostrar que o dado é útil, isso motiva as pessoas a registrarem com maior precisão. Se a pessoa não sabe, se aqueles dados não... Você nunca tem um retorno sobre os dados que você tem que preencher naqueles formulários muito chatos de ficar preenchendo, etc., você tende a não tomar muito cuidado com isso, né? Então vira só uma obrigação. Mas na hora em que você vê a vantagem de um registro bem feito, isso motiva que as pessoas sejam mais cuidadosas na informação. É minha expectativa. Que a gente Nossa, vai melhorar mais ainda quando começar a dar retorno sobre esses dados que são coletados. perfeita a sua fala. Perfeita. Eu sempre trabalhei com vigilância, né, antes, de eu trabalhar aqui na SVS, eu trabalhava em hospital, trabalhava em núcleo, então, assim, a sua fala é perfeita, é uma coisa que eu venho, conversando bastante aqui, os profissionais eles têm que entender qual é o objetivo, do preenchimento, que não é simplesmente mais um formulário que tem que ser escrito, não é, sabe, tem todo um porquê disso e tem todo um resultado depois. E muitas vezes isso não fica tão claro e cai nisso que o senhor acabou de falar, é mais um formulário que eu tenho que escrever e pronto. Então, assim, perfeita a sua fala, só reforça, mais uma vez outra tecla que eu venho batendo aqui. Então eu queria muito agradecer, sinal que o raciocínio tá correto. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciana. Obrigado, professor, pela resposta. Vamos lá agora para a Aline. Aline, sua pergunta. Bom dia, professor. Tudo bom? Agradecer pela apresentação. Eu fiquei, na verdade, com uma curiosidade e queria fazer um comentário posterior. Sobre o projeto da Bahia, da teleconsulta, como é que foi esse retorno do gestor? Já que o senhor falou, teria uma vantagem de 10, 14 dias para que a própria secretaria tivesse aí capacidade de instalar novos equipamentos médicos para atender essa demanda maior. Como é que foi esse processo de interlocução? Foi favorável? Na verdade, a relação com a secretaria foi muito boa. Eles apoiaram desde o início, né? O processo, como eu disse, a gente tinha todo o esforço de mobilização desses contratos, de preparo de todo o material, mas a gente não tinha como bancar essa questão das ligações e tal, e da central, né, de distribuição, porque isso envolvia uma negociação de ter esse número, né, em todas as operadoras de celular, né? Tinha que fazer uma coisa que valesse para qualquer operadora. Então, para poder contatar os residentes e os alunos, melhor dizendo, nesse sistema. Então, nós trabalhamos muito próximos com a secretaria e o que a gente fazia era um relatório diário dessa questão das chamadas. No caso de Salvador, onde estava a maioria das chamadas, a gente mandava isso por bairro para informação de... E nas outras cidades, quando o número de chamadas nunca foi muito grande, né? Algumas cidades, lógico, pequenas mesmo, mas nas cidades do interior a gente mandava para a secretaria, não tinha como mandar muito para as secretarias municipais, mandava para a secretaria estadual.
Eu não sei, falar a verdade, qual o uso que foi feito disso. Essa parte eu não posso garantir que funciona muito bem. Mas o que eu quero dizer é que isso dá uma vantagem, principalmente quando a gente começa a pensar em municipal, das ações serem realmente adotadas, né? Porque a Secretaria Estadual realmente é impossível você imaginar que em plena pandemia eles iam ter condições de fazer isso. Então, eu acho que é mais assim, a gente entender que é possível ganhar tempo para isso e pensar que a gente tem que planejar essas coisas fora das pandemias, fora das epidemias, para a gente começar a ter um sistema que pode ser montado quando for necessário. Eu acho que a gente tem que começar a ter esse preparo para epidemias. Para a pandemia, espero que a gente não use tanto, né? Mas a epidemia a gente está tendo no Brasil com muita frequência. Então, a gente tem que ter um sistema, inclusive, de aprovação, de ética dos projetos, etc. Isso tudo tem que estar ajustado, azeitado, para que seja rápida as decisões. Numa situação dessa, não pode funcionar no ritmo normal, né? Então, eu acho que essa assim, a gente tem que aprender com essa que está nos dando tanto trabalho, já há mais de 2 anos, né? Nesse processo, em que se a gente tivesse e eu acho que os chineses mostraram isso, que é possível você agir de uma forma muito mais intensa e mais rápida. Culturalmente, a gente nunca chegará ao nível de ação tão decisiva em alguns pontos que nem eles, né? Culturalmente é muito diferente tudo. Mas a gente pode melhorar muito o nosso sistema de tomada de decisão em situações de estresse como uma epidemia. Sim, obrigada. Outro comentário, né, é que a pandemia veio acelerar alguns processos, né, principalmente em relação à saúde digital, né, porque o próprio DataSUS, né, que eu estava acompanhando mais, ele estava com esse processo, né, de instalação da RDS e tal, e com a questão da pandemia veio uma necessidade urgente de criar um sistema que captasse os casos, né, então, assim, eu só comentando que eu lembrei dessa situação quando você falou que da necessidade de adaptação da mudança do paradigma quase nosso, né, para se adaptar a essa questão da saúde, da saúde digital. Não sei se foi um bom exemplo, mas foi uma correria danada, né? Todo mundo não, tem que fazer, tem que botar o sistema na rua e assim, botou, mas foi sofrido, né? Sem necessidade. Mas tudo bem. Eu acho que é exatamente isso, Aline. Realmente, o que a gente viu foi que ela forçou a tomada de decisões que não estavam sendo pensadas e não estavam sendo tomadas no ritmo que era necessário de ter sido planejado, né? Então, foi feito meio às pressas demais. Esse é o processo. A gente tem que pensar mesmo em agir sempre para o futuro. É um pouco daquilo também na formação de médicos, né? Na formação de pessoal de saúde. A gente já tem que estar pensando no que é essa nova realidade de saúde para formar o profissional que será necessário nos próximos anos. A mesma coisa, a gente não planejar para a epidemia hoje no Brasil já é irresponsabilidade, porque a gente está tendo tantas que é necessário ter um preparo mais eficiente fora das crises. Né? Obrigada, professor. Muito obrigado aí pelas respostas e pela pergunta. Vamos agora para a pergunta aqui da... Cadê? Quem é a próxima da fila? Pelo menos para minha vista aqui é a Vanessa. Vanessa, por favor. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o professor Manuel Barral pela palestra, excelente seminário. E, no caso meu, é um comentário-pergunta, assim, não é só uma pergunta. Eu acho que, assim, na minha opinião, a saúde digital, a informatização dos processos é a tendência mesmo, é o futuro. Eu acho que a gente não tem como escapar e nem deve querer escapar. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas ferramentas, essa tecnologia que a gente tem à nossa disposição. A minha pergunta, no caso, é em relação à integração desses sistemas. Se alguém está pensando, né, na importância disso, porque assim, eu não sei como é que está a realidade da Bahia. Apesar de ser baiana e apesar de ter me formado na Universidade Federal da Bahia, eu trabalho aqui no Distrito Federal. E pelo menos aqui no Distrito Federal, o que eu vejo? Tem um prontuário na atenção básica, que é o ESUS.
Tem um prontuário nos hospitais, que é o TREC-Care, nos hospitais da Secretaria de Saúde, que é o TREC-Care, mas tem um outro tipo de prontuário eletrônico no IGES, tem outro tipo de prontuário na HUB, cada hospital tem um, cada lugar, apesar de ser tudo SUS, apesar de todo mundo atender a população, a saúde pública, cada um tem um sistema e esses sistemas não se comunicam. Em relação à notificação, a gente tem o SINAM, que é mais antigo, mas a gente tem também o CIS-Gripe, a gente tem o CIS-Covid, a gente tem o eSUS Notifica, a gente tem vários sistemas para notificar, e aí eu fico pensando no profissional que está na ponta, tendo que preencher vários sistemas. Por exemplo, o paciente está com... Ele atende o paciente com HIV e com Covid e com, sei lá, com dengue. Aí tem que entrar no SINAM para notificar HIV, tem que entrar no CIS-Gripe para notificar gripe, entendeu? Vários sistemas para notificar o mesmo paciente, com os mesmos dados. Eu fico imaginando a canseira que deve ser. E a minha pergunta é no sentido, alguém está tentando viabilizar a integração desses sistemas? Alguém está tentando unificar esses sistemas, assim? Algo já foi pensado a esse respeito? A minha pergunta é essa. Obrigado, Nessa. Você foi realmente num ponto crítico, né, da nossa questão de dados em saúde no Brasil. A gente tem um grande volume de dados, esses dados são com uma qualidade bastante aceitável, devem melhorar, mas já dá para trabalhar muita coisa. Mas tem essa fragmentação que você fala. Às vezes, quando você vai para a rede privada, então nem dá para comentar a quantidade de variação. Várias prefeituras também acabaram adotando soluções com firmas que fazem esse apoio, porque eles não tinham uma TI adequada para fazer. E essas firmas acabam que nem eles sabem os dados, viram um sistema só para mandar os dados para o Ministério da Saúde, mas ninguém no nível mais local analisa o que está se passando ali. E esses dados também depois não voltam no Ministério da Saúde para eles, nem analisados, nem brutos. Então, é algo assim que é uma perda de informação imensa no Brasil por falta dessa capacitação para fazer essas análises. E também integração do sistema. Isso está melhorando, já tem a Rede Nacional de Dados de Saúde está andando, já tem alguns bancos que estão integrados, a ideia é que isso vai integrando mais progressivamente, mas ainda o caminho é lento e realmente vai tomar, eu não sei como é que vai ser o ritmo, falar a verdade. Então, a gente tem que estimular que isso aconteça, tem que cada vez mais pensar nisso, mas tem que meter a mãos à obra com o que tem, né? Então, a gente, na verdade, pegou sistemas que foram sistemas nacionais, né? As nossas análises de vacina, a gente, por estado, a gente ficaria louco se fosse trabalhar. Então, a gente pega no sistema nacional, e tem uma perda, talvez, aí de 6 dias ou mais, até em alguns estados, na chegada da informação, mas é possível trabalhar com isso. E fizemos, então, integração de 3 bases, porque o Ministério fez isso, o DataSUS, né, colaborou muito, de criar um identificador, o mesmo identificador nos 3 bancos. A gente não sabe quem é a pessoa, que não tem identificação do indivíduo nos nossos bancos que a gente trabalha, mas a gente sabe que é o mesmo indivíduo em cada banco. Então, é o indivíduo X, está no banco 1, está no banco 2, está no banco 3, a gente pode fazer a integração desses bancos de forma individualizada, mesmo sem saber o dado, né, da pessoa, quem é a pessoa. A gente tem muitas informações, mas não tem a identificação mesmo. Então, eu acho que assim, tem maneiras, é muito mais trabalhoso, muito mais complicado, a gente tem que evoluir para ter dados mais fáceis, né, de serem trabalhados no futuro. Mas aí Maurício Barreto, né, que é o epidemiologista que realmente tem muito essa questão dos dados, ele brinca com a equipe quando alguém se queixa dos dados, etc. Ele diz assim, se você quer dado tudo bem feito, organizado, integrado, etc., é melhor você ir trabalhar na Escócia. Aqui a gente vai ter que trabalhar com isso que tem aqui e pronto, porque vai demorar muito de chegar no padrão escocês. Então, é muito importante, é muito interessante quando você vê um sistema que é todo integrado, sistema de saúde, você tem toda a informação das pessoas, eles têm isso. O sistema inglês também é bom, mas o escocês é realmente assim,
ultra integrado e é muito mais fácil para eles fazer esse tipo de estudo, né? Mas e com muito maior grau de informação, possibilidade de controles, de pareamentos, etc. Mas dá para trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que lutar pelo que você está falando. Acho que tem que lutar para ter uma integração maior de dados, maior qualidade nesses registros, mas enquanto isso não chega, a gente tem que trabalhar com o que tem. Tá certo. Obrigada, professor. Muito bem. Vamos agora para mais uma pergunta, que é a pergunta da Tatiane. Vai lá, Tatiane. Bom dia, professor. É um grande prazer, viu, ouvi-lo. Sempre ouvia muito falar sobre o senhor Cláudio, da Fiocruz Brasília, a professora Elisete, então foi muito interessante. Professor, a minha reflexão é em relação à primeira parte, nesse momento, que o senhor traz, assim, a importância da precisão dentro da saúde pública, né? E, assim, esse alvo dos 3 bilhões, assim. E a minha análise, que eu fico pensando que essa precisão, ela e esse movimento, né, de integração, apesar de todos esses desafios que a Vanessa colocou, é de alcançar a universalização, né, alcançar a integralidade, né? Então, assim, parece que eu percebo que nessa discussão dessa construção do que seria essa vigilância digital que vocês estão discutindo, né, alcança muito essa integração, né, da vigilância com a atenção, né, algo que a gente discute há tantos anos. E aí achei muito interessante a prática mesmo, né? É uma coisa complexa, mas é viável, né? E os resultados das pesquisas assim compartilhadas mostrou um pouco desse potencial, né? Achei muito interessante esse trabalho com os estudantes, né? Que o teleatendimento ele meio que antecipa a vigilância, né? Então poderia ser um caminho diante de um Sinan assim que precisa de tantos avanços, né? E aí eu queria, tem muitos artigos, professor, que falam muito assim da participação da população dentro da vigilância, né? Então fala assim dessa vigilância participativa. Então assim, eu queria saber assim a opinião do senhor em relação a isso, né? A gente teve algumas iniciativas aí no passado, sabe? Eu acho isso uma coisa muito interessante. Eu acho que dentro desse modelo de vigilância digital que vocês estão chamando, né? Que eu também já ouvi falar, a gente falava muito de televigilância, entendeu? Antigamente a gente falava assim de televigilância, mas eu gostei muito da proposta, mas assim, a vigilância participativa, né? Porque eu lembro que quando antes da pandemia, a gente estava discutindo muito assim, o novo guia, sabe? O novo guia de vigilância em saúde, o e-guia que a gente estava discutindo, que poderia ter um retorno tanto da população como dos profissionais de saúde, entendeu? Mas no movimento de volta, né? Então, Vanessa falou muito assim, o movimento dos profissionais alimentando, mas nesse movimento de volta. Aí a minha pergunta é um pouco nessa linha, tá bom? E agradecer muito esse momento. Obrigada. Obrigado, Tatiane. Eu acho que você foi bom, agradeço a sua pergunta, que me lembrou de falar, né, de um aspecto que eu não explorei muito. Essa questão hoje das informações em saúde pela própria população é uma área que a gente realmente precisa também dinamizar. Nós já tratamos um pouco disso, etc., mas não tínhamos, né, um grupo que fosse muito capaz de trabalhar essa área de uma forma mais para acelerar isso dentro desse projeto de detecção de surto. Então, o que nós estamos fazendo agora é o seguinte: nós estamos trabalhando com alguns grupos da Fiocruz, principalmente da Fiocruz lá no Rio, que tem já algumas atividades, né, nessa linha. Então, agora a gente está discutindo a possibilidade de realmente começar a ver sinais ou aspectos, por exemplo, da atividade no Twitter, né, de troca de mensagens. Isso é uma coisa que você criar um sistema para as pessoas darem informação em saúde pode não pegar tanto, quer dizer, isso pode não ficar tão popular, as pessoas não lembrarem de fazer. Então, talvez seja mais fácil da gente pegar assim, o interesse da comunidade ou os relatos da comunidade através desses sistemas que são sistemas que já são usados, que ficaram muito populares e que essas mensagens são possíveis de ser tratadas. Então, a gente está
conversando, esse grupo já está trabalhando com a gente no sentido disso também ser um sinal de sensibilidade dentro desse modelo de... Ele não vai bater o martelo, mas ele pode alertar, né? Fazer assim, olha, aqui tem alguma coisa se passando nessa região, porque tem muita gente trocando mensagem sobre tais sintomas, relatando coisas que são relacionadas com isso. Uma outra área que a gente também está começando a explorar, não é na linha do que você falou, não, mas eu vou aproveitar que eu me lembrei e vou falar logo também. Então, uma outra área que a gente está vendo agora é a questão de venda de medicamento. Então, nessas áreas em que está tendo esse tipo, está vendendo mais medicamento para essa síndrome, então isso também seria um reforço de sinal, né? Mas voltando ao ponto, e tem um outro grupo de colegas da UFRJ, em grande parte, que tem trabalhado muito numa questão também de detecção de sinais ambientais, com certas, né, assim, armadilhas, mas não armadilha para bicho grande, coisas que através do ar mesmo, concentra o ar e é possível fazer alguma análise aí, etc. Mas isso muito relacionado com a participação da comunidade. E aí você começa, então a gente tem um grupo que trabalha já, pessoal da Fiocruz do Rio, com a UFRJ. Então, a gente está começando também a conversar com eles, esse está mais inicial ainda, a gente não evoluiu muito, mas sim, a gente tem interesse de começar a ver isso, quer dizer, os relatos, as comunidades que já estão mais estruturadas, que já têm uma participação maior, começar por aí a entender esse processo da contribuição mesmo das informações dos cidadãos e começar a integrar isso nessa questão das armadilhas. Armadilhas eu digo para vírus, né? Não é, porque quando eu falo em armadilha, eu não estou falando de bicho grande, estou falando de ar, e essas amostras ambientais. Então, também isso a comunidade pode orientar muito sobre coleta, etc. Então, começar a trabalhar mais intensamente com a comunidade, sim, é um plano que a gente está começando a conversar agora. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Maravilha, maravilha, Tatiane. Vamos lá agora para a pergunta do Pablo. Boa tarde, bom dia, né, Barra? Na verdade, é só agradecer a apresentação. A minha área de formação não é na Covid, mas foi extremamente esclarecedor a tua explanação. E só contribuir um pouquinho na fala da Vanessa e no que você estava falando desses bancos, né? Eu trabalho na coordenação de malária, então minha experiência é maior com a malária, então a gente já tem esse problema, porque a gente tem o CIVEP e o SINAM, que já não se conversam e as fichas são díspares, então, assim, para a gente conseguir trabalhar dados Brasil já é uma complicação. E só para dar uma contribuição, até coloquei no chat, hoje o Ministério está trabalhando num sistema único chamado ESUS Linha da Vida, que a ideia é unir todos esses bancos, então só para contribuir, e ainda vamos levar alguns bons anos para chegar na Escócia, mas só para começou a caminhar. Sendo bem realista, não é a primeira vez que a gente escuta um sistema único que junte tudo, mas estão caminhando aí nesse sistema, a gente tem contribuído até numa revisão da ficha do SINAM, com todos os dados para o Brasil, e já começou, se não me engano, o Espírito Santo já está usando esse sistema unificado como piloto, e aí então já estamos caminhando aí para esse sistema único, ver se a gente consegue avançar nisso, né? Obrigado, Paulo, pela boa notícia. Inclusive, eu não estava muito ciente dessa. Eu conheço lá da rede de dados de saúde, mas não da sua linha da vida, que é extremamente importante, né? Porque no final, essa informação é a informação do cidadão. Ele precisa saber tudo que está na saúde dele de uma forma mais integrada, né? Ele não pode, imagine, se a gente tem dificuldade como pesquisador profissional de saber os dados de saúde, imagine o próprio indivíduo saber o que é que realmente se sabe sobre a saúde dele, né? Então, isso é preciso também chegar nessa informação mais viável, a portabilidade da informação em saúde para que ele possa mudar de região, mas toda a informação que ele tem sobre a sua saúde seja facilmente utilizada em outro local. Então, eu acho que
essa linha da vida faz todo sentido também nessa questão do empoderamento, né, do cidadão em relação aos seus dados de saúde. Obrigado. Exatamente. Muito bom, Nada. muito bom. Agora, creio que vamos abrir para as perguntas dos professores que estão aqui presentes ou dos convidados externos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e se apresentar e fazer a pergunta para o Dr. Barral. Eu já tenho a minha, mas eu quero dar aí a fala para vocês. Alguma pergunta, professor Imaculada, professor Pedro? Temos aqui também o Fernando, o Henry. Se vocês tiverem, esse é o momento. Então, vou aproveitar e fazer a minha, professor. Vamos lá. Olha só, eu particularmente fiquei muito feliz com a sua apresentação e eu já sabia mais ou menos como seria, mas essa primeira parte, eu confesso que ela me surpreendeu. E essa primeira parte me surpreendeu positivamente, porque esse diagnóstico baseado em processamento de imagens por inteligência artificial é algo que me interessa muito. E os trabalhos com câncer avançaram muito e hoje já saiu da área de clínica e já chegou, por exemplo, na minha área, que é entomologia médica. E a medicina tropical já tem uma linha de pesquisa com essa temática. Tem um projeto de identificação automática de triatomíneos que a gente está estendendo também para outros vetores, para ectoparasitos, e hoje até doença de pele. A gente está já avançando nesse sentido. Oi, tá me ouvindo? Sim? Estou vendo. Tá. Sim, e sim. Aí, Fernando? Quer falar? Sim, estamos te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Beleza, porque eu ouvi assim, alguém querendo. Então, vou chegar logo na pergunta. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: a gente sabe que isso é importante. Por exemplo, se a gente quiser avançar, tem que avançar com o pessoal dos aplicativos, porque a gente que é da área de saúde, a gente entende, por exemplo, a gente consegue obter a imagem, a gente consegue analisar a imagem, a gente consegue fazer classificação das imagens, mas quando vai para a parte do aplicativo, a gente não tem esse know-how, né? Então, isso precisa de recurso, porque o pessoal pegar o dado que a gente tem, as imagens, a classificação e tal, e passar isso para um celular, é caro, né? E aí vem a questão do recurso, assim, como que você vê essa questão do recurso? Editais específicos para isso, o Ministério da Saúde tem uma porta para isso, e eu pergunto isso como uma pessoa que está buscando um recurso para fazer esse tipo de pesquisa, tá certo? Que é diagnóstico através de inteligência artificial. Então, se você já tem experiência também com essa linha aí. É isso. A gente tem menos experiência, mas claramente essa questão da infraestrutura é extremamente importante, além da capacitação de pessoal, se não tiver uma boa infraestrutura. Então, esse projeto, a demanda desse projeto, em grande parte, foi beneficiada pela existência do SIDAX, né? O SIDAX ele já foi pensado como um centro de tratamento de grandes dados, não é? Ele começou com essa... Porque a corte de 100 milhões de brasileiros, que, como eu disse, já são mais de 130, eles integram dados de todos os programas sociais do governo. Então, não é só dado de saúde, é dados relacionados à saúde, educação, renda, não sei o quê, tudo isso, né? Todos os determinantes sociais. Então, essa base é também uma imensidão de dados, porque são dados, muitos dados sobre o mesmo indivíduo e com alimentação periódica, né? Você tem uma sequência também de dados. Então, são bancos imensos. Então, essa expertise de trabalhar com grandes bancos de dados já estava sendo trabalhado mais nessa perspectiva da política de saúde, etc., e não tanto nesse plano, assim, né? Mas eu acho que isso facilitou. E o que nós fizemos para essa base de vacina, porque também é uma base enorme e com também muitas informações, né? Porque além das informações de vacina, que já são 3 doses, etc., ainda tem as informações de os outros eventos, né? Porque a gente tem que saber se o indivíduo ficou doente, se não ficou, se foi internado, se não foi. Então, são muitos dados sobre o mesmo indivíduo. Então, o que a gente tem operado, a análise mesmo, é em nuvem, né?
em vez de comprar e instalar um computador com o porte necessário, que demoraria, na verdade não foi uma decisão só econômica, foi uma decisão de velocidade de implantação. Então, se a gente fosse montar esse computador para trabalhar isso, gastaria muito tempo. A gente até também está investindo num computador, porque precisa para outros tipos de projeto, mas principalmente com a pandemia, isso está tendo um atraso enorme na entrega desse tipo de máquina, né? Porque não é uma máquina que você compra rapidinho, é uma máquina que você tem que ser desenhada a partir das suas necessidades. Então, você vai dizer o tipo de problema que você tem, o tamanho e o fluxo, etc., a quantidade de usuários. E então, tudo isso, a gente, por exemplo, a máquina física que a gente comprou na mesma época que a gente fez o contrato com a nuvem, ainda não chegou. Então, a gente não teria nem começado o estudo se a gente estivesse esperando a máquina física. Então, e a nuvem tem essa vantagem também de você modular, né? Você pode aumentar, pode diminuir, você pode, quando você não está usando uma parte, você pode usar só algumas horas, etc. E a máquina, ela lhe dá muita liberdade, mas ela tem uma obsolescência que em pouco tempo ela vira uma carcaça, em 3, 4 anos, um computador que você investiu R$1 milhão de reais ou mais, ele passa a ser um nada, né? Ele já é um fóssil. Então, assim, tem essas decisões todas, não é uma área que eu domino, eu estou comentando aqui, pelo que eu tenho, né, participado dessas conversas e decisões, mas aí tem que ser mesmo o pessoal muito assim de infraestrutura mesmo sobre isso e por sorte, de novo, como a gente já tinha muitas dessas discussões andando aqui no SIDAX, isso também facilitou muito, né, esse tipo de decisão. Então, assim, a ideia de ter um centro de dados, de grandes dados, né, isso é cada vez mais necessário, porque os bancos são imensos, né? Então, e tendem a aumentar, porque e isso a gente nem trabalha ainda com imagem, né? Como você falou, imagem aí é algo que começa a falar realmente em memória, em espaço enorme, né? Tem um estudo aqui da Fiocruz Bahia, que eu não tenho muitos detalhes de como está, mas que envolve diagnóstico de patologia renal por imagem já usando inteligência artificial. Então, se você tiver interesse, eu posso fazer contato, porque o pessoal pode lhe ajudar. Eu boto em contato assim para pelo menos discutir essa parte aí do desafio que é isso do ponto de vista tanto médico quanto de TI, né? Não estava aberto aqui. Agora temos a pergunta do Fernando. Não, mas Fernando. Espera aí, Rodrigo. O Mauro tinha levantado a mão antes, só que depois ele baixou. Então, não tinha visto. Deixa para o Mauro fazer a pergunta. Tinha sim. Bom dia a todos, Rodrigo. Parabéns, Barral, aí pela palestra, muito boa como sempre. Eu fiquei curioso, estava pensando uma coisa durante a tua fala, eu queria ver a tua opinião. E a minha pergunta é extramuros, pensando assim do Brasil. A gente tem a facilidade, a felicidade de ter, né, como fazer um trabalho como o do Projeto Vigivac, né? Os países que têm cobertura vacinal baixa hoje, né, essa assimetria, essa desigualdade global que a gente observa, esses países com baixa cobertura, onde o vírus circula com uma intensidade que se supõe, né, muito grande, que estão gerando, em parte, né, as variantes que estão surgindo. Quando você faz um trabalho como esse, né, e, claro, está trabalhando para o SUS, mas quando a gente bota para fora do Brasil, obviamente o mundo inteiro vai ler, está no Lancet, todo mundo vai ler, né? Como é que você vê a contribuição desse tipo de trabalho? Quer dizer, dá para você transpor, quer dizer, como é que ele vai informar os escritórios regionais do OMS, por exemplo, a estratégia de tentar fazer lobby para diminuir essa assimetria para países que você não sabe intensidade de transmissão, não sabe se a estrutura disponível para fazer a distribuição e aumentar a cobertura é igual ou diferente. Bom, logicamente não é igual ao do Brasil ou da Escócia, mas que é muito diferente. Ou seja, como é que você transpõe os resultados obtidos pelo Brasil ou países desenvolvidos para lugares onde a gente tem que tentar atuar para caminhar para a endemia? Não vou nem entrar no mérito se a endemicidade é o termo adequado ou não, mas enfim, para controlar a situação atual.
Muito obrigado, Mauro. Mauro é um parceiro também, está nos ajudando aí, participando do VISVAC, então acho que realmente são perguntas. A gente tem, por exemplo, dado muita ênfase a esses estudos com Coronavac, em grande parte justamente nessa contribuição de uma forma mais importante para outros países, né? Os países ricos não usaram Coronavac. Então, e onde está a maior capacidade de desenvolver esse tipo de estudo. Então, a gente tem tido sempre esse cuidado de analisar de forma, apesar de que a Fiocruz produz a vacina da AstraZeneca no Brasil, né? A gente não tem dado assim, um tratamento preferencial a essa vacina. Tem analisado e analisado muito o Coronavac, porque essas vacinas de vírus inativado, não necessariamente a Coronavac, estão em uso e serão provavelmente muito usadas ainda em vários países da África, Sudeste Asiático, etc. E são os países que têm mais dificuldade de fazer esse tipo de avaliação. Então, como a gente já tem o dado, orientar, por exemplo, que essa questão do booster, orientar sobre essa questão da perda, em que tempo acontece a perda da proteção da Coronavac, essa questão da perda em relação à idade, tudo isso, eu acho que são informações que ajudam os outros países a ter uma certa noção, né? Porque, felizmente, não tem dado muita variação dessa questão de um país para outro. Lógico que a mortalidade, etc., varia, porque varia com a questão do sistema de saúde. Mas a proteção vacinal mesmo parece estar muito relacionada com essa questão mais biológica de proteção e desafio, né? Então, pelo menos no nível de infecção. Depois, se isso vai complicar muito, aí depende muito do sistema de saúde, mas a questão inicial, eu acho que a gente está fazendo com Coronavac e AstraZeneca, porque também acabou não sendo usada nos países realmente ricos, né? Só a Inglaterra, mas a Europa usou muito pouco de AstraZeneca e Estados Unidos não usou. Então, os países que mais produzem conhecimento nesse campo não estão trabalhando com essas duas vacinas quase, né? Então, eu acho que assim, a nossa contribuição é muito nessa linha. Agora, o ponto que você fala, a gente não... Aqui no Brasil, a gente tem... Gerson chamou a atenção disso, grande parte dos gráficos que eu mostrei de vacina por vacina, aquilo é um boletim que é passado para as autoridades. E mesmo antes da gente soltar o primeiro boletim, a gente, antes de qualquer publicação, sempre conversava com o Ministério, com a Anvisa, mostrava os dados, etc. Então, isso a gente faz no Brasil, mas não tem capacidade de fazer e está lá disponível para discussão com outros países, né? Mas você tem razão, seria um ponto importante de usar essa informação científica para os gestores de saúde de países que usam essas vacinas. Eu acho que seria interessante. Talvez um esforço... Eu vou explorar um pouco com o pessoal do Internacional da Fiocruz, que a Fiocruz tem uma participação forte nessas redes com os institutos nacionais de saúde dos países da América Latina e os países lusófonos na África, né? Então, pelo menos esses a gente pode tentar atingir de uma forma assim mais ativa. Obrigado, foi uma boa lembrança. Agora sim. Obrigado, Mauro. Obrigado, doutor Barral. Vamos lá para o Fernando. Então, muito obrigado. Realmente, assim, foi uma palestra com vários componentes que estão assim mais atual impossível. E aí também assim a ideia de extrair toda a informação útil possível de dados imperfeitos, mas com um grande volume de dados, é uma coisa que sempre me interessou muito. Então, minha pergunta é muito específica nesse sentido. Nos trabalhos que você mostrou agora sobre a efetividade das vacinas, temos basicamente dois fatores fixos, né, nas análises, que é o tipo de vacina, o fabricante, e a idade. Vocês estão estendendo essas análises para outros fatores biológicos, socioeconômicos, para tentar, pelo menos, explorar algumas hipóteses sobre possível variação em relação com outros fatores?
Fernando, obrigado. A gente, na verdade, tem uma certa dificuldade. Tantos dados em alguns desses campos não estão bem preenchidos, até com o aspecto de educação, renda, etc. Então, a gente tem muito interesse nisso, sim, e aí o grupo do SIDACS está começando a pegar as bases com esse objetivo. A gente acabou dando realmente uma prioridade muito grande, como você ressaltou, a essa questão, né, do que estava mais disponível e o que estava mais, assim, para dar uma resposta rápida para a saúde pública. É lógico que também nos interessa publicar bem, mas o mais importante é a gente contribuir ainda para decisões a quente, né? Porque e essas questões aí a gente acabou como não tinha, mas agora a gente conseguiu atrair a atenção do pessoal do SIDACS, que já trabalha mais com essas questões de determinantes sociais e também comorbidades. Nos interessa muito, mas o dado é muito ruim em termos de comorbidade. Então, porque a gente não tem integração. Então, a gente só tem informação de comorbidade dos vacinados, mas a gente não tem e assim mesmo imperfeita, né? Então, se a gente tivesse, de novo, né, uma boa integração, se a gente estivesse na Escócia, seria bem mais... mas, assim, estou brincando, mas, assim, a integração, a falta de integração prejudica muito. Então, dá muito mais trabalho garimpar nessa área. Mas estamos começando a fazer. E uma área, Fernando, que a gente tem muito interesse, mas também não teve nenhum fôlego ainda, não no VISVAC, né? Aí é mais nesse ESOP, é essa questão também de trabalhar com ambiente mesmo, de uma forma mais integrada, e a questão também da passagem, né? Da passagem do vírus para o homem, quer dizer, essa integração com o ambiente, com os animais, com perspectiva de saúde única mesmo. E a gente também não está tendo muito fôlego para explorar isso, mas é uma área que tem muito interesse, né, da gente também começar a atrair colegas para trabalhar, né? A gente não tem capacidade de fazer, mas a ideia é motivar pessoas a pensarem em coisas semelhantes ou complementares, né? A minha assim, preocupação, às vezes, um pouquinho com essas análises que realmente focam em alguns aspectos muito importantes, que são os principais, vamos dizer assim, de algum problema desse tipo. A preocupação é se não existe a possibilidade de que algum outro fator module essa relação, por exemplo, entre idade e efetividade, e que esteja sendo perdida, né, esse efeito modulador, por exemplo, porque não está sendo controlada nas análises, né? Esse efeito não, pode ser um fator de confusão, ou de confundimento, ou de um modulador. Então, assim, qual seria, numa lista de potenciais fatores adicionais a serem incluídos nas análises, qual estaria, primeiro, por exemplo, um fator que mistura aspectos biológicos e sociais e econômicos, e que na maioria de bases de dados do Brasil acaba sendo registrado, é a autoclassificação em grupos étnicos ou raciais. Seria, por exemplo, existe, por exemplo, em algum outro país, estudos nos Estados Unidos, por exemplo, algum indício de que possa existir alguma relação, uma modulação da efetividade da resposta imune por esse tipo de fatores? Quais seriam os principais? Pois é, a gente, na verdade, claro que também essa questão da autodenominação, né, é algo que precisaria ser pensado, porque isso varia, inclusive, de um lugar para outro no Brasil, como cada um se classifica, né? Então, não é homogêneo isso necessariamente. Então, é algo que a gente vai ter que... Eu espero que os colegas realmente do pessoal mais de determinantes sociais, etc., consigam avançar nisso, né? A gente está já com o grupo trabalhando, mas eu ainda não tenho nenhuma notícia sobre isso. Sei que os dados, assim, às vezes tem informações desse tipo que não estão presentes em 40% dos registros, como nível educacional, etc. As pessoas não veem necessidade, né, eu acho, de perguntar isso e registrar. Então, apesar de estar na ficha, né? Mas, assim, então é algo que... Não, eu, assim, por exemplo, eu acho que, aproveitando que também a Imaculada está aqui, eu acho que sexo seria um fator, assim, inicialmente importante para
colocar lá. Não, legal, foi bom, eu esqueci. Isso a gente consegue analisar, sim, lógico. E não tem dado muita diferença. Não tem dado muita diferença. Isso é muito importante. Então, por isso, a gente até, eu acho que está registrado, mas não está em gráfico nem nada, porque a diferença tem sido marginal. Às vezes para um lado, às vezes para o outro, não tem nada realmente. Muito bem, obrigado. Maravilha, gente. Maravilha, então, nós estamos aqui finalizando. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta por aqui. E eu acho que foi uma manhã muito produtiva, perguntas interessantes, o tema também, o nosso palestrante aqui tão esperado, né? Né, Fernando? E assim, semana que vem tem mais. Muito bom. Tem mais. Eu gostei também. Obrigado a vocês pelo convite. Eu quero comentar. Foi muito bom. A interação foi muito legal. Eu quero comentar que, assim, o nosso objetivo, claro, assim, a primeira coisa que temos em mente são os estudantes, mas depois nós mesmos, né, os professores, o grupo e tal. Aí a gente tentou, assim, estamos montando aí uma série de seminários, assim, com pessoas que são protagonistas mesmo das áreas nas quais, assim, que vão ser discutidas, né? Aí, nesse sentido, eu queria anunciar só que mais duas pessoas aceitaram, participaram dos seminários, que vão ter o encerramento vai ser feito pelo Pedro Albajar, que trabalha na OMS em Genebra e que é a pessoa que trabalha com doenças negligenciadas lá, e em particular com doença de Chagas. E então ele vai falar sobre os objetivos 2030 da OMS em relação com as doenças tropicais. Então ele já confirmou. E aí a outra, você comentou agora, até em resposta a alguns dos comentários dos estudantes sobre essa ideia da saúde única, do One Health. Então, a gente queria trazer esse tema também, e aí acabei de receber uma mensagem do Marcelo Wada, do Ministério da Saúde, né, coordenador-geral da Vigilância de Zoonoses e tal. Eles têm um grupo de trabalho sobre saúde única, e a gente pediu, né, para trazer essa visão dos gestores, né, do pessoal, de como isso está sendo trabalhado dentro do Ministério da Saúde. Então, vamos ter também essa participação. Muito bom. Então, eu queria agradecer muito mesmo. Eu sei que todo mundo que é protagonista acaba estando muito ocupado e tem muita coisa sempre para fazer. Então, eu agradeço muitíssimo no nome assim, dos estudantes, do grupo todo. E deixo com o Rodrigo para... Obrigado, foi um prazer enorme. Muito obrigado, professor Barral. E muito bom ver também a senhora Imaculada, Pedro, sempre conosco aqui, né? Os estudantes. Então, acho que é isso. Por hoje é só. Desejo para vocês aí um resto de semana maravilhoso e até a próxima semana, gente. Tchau. Até mais. Pessoal, tchau, tchau. Professor. Muito obrigado. Tchau, tchau.